nós vamos começar mais um culto ao Senhor Deus. Nós vamos estar mais uma vez estudando, refletindo, conversando a respeito da Bíblia e basicamente da revelação de Deus. Tá? A gente vai estar conversando sobre isto. E com isto a gente tem aprendido o imenso, né, o incontável, o imensurável amor de Deus para com cada um de nós, e por causa disso a gente compreende perfeitamente o quanto Ele ama também imensuravelmente outras tantas pessoas, não do mundo, as pessoas que vivem, as pessoas que existem, né? Então a gente tem esta visão a respeito de Deus. Deixe-me só consertar aqui uma situação. Ok, seria isso aqui. Estou consertando aqui um pequeno detalhe, tá bom? Só para a gente poder seguir em frente com tranquilidade. Olha, eu estou transparente agora. Deixa eu ver se eu conserto de novo isso. São detalhes, né, que a gente testa antes, mas depois, quando vai descobrir, outras coisas surgem. Deixa-me ver aqui. Será que é isso aqui? Vamos ver. Acho que dá para seguir em frente. Vamos ver o que aqui acontece, tá bom? Muito bem. Então, nós temos aqui no Salmo 119, versículo 85. A Bíblia diz assim: abriram covas para mim os soberbos, que não andam segundo a tua lei. Está fazendo uma reclamaçãozinha aí e, ao mesmo tempo, criticando, digamos, aqueles que são colocados como desobedientes à lei do Senhor. Como se houvesse pessoas por si só obedientes. Mas ele está fazendo a sua reclamaçãozinha, tá? Na paráfrase terapêutica, que é uma maneira de compreender todo o ensino bíblico para compreendermos o texto que estamos vendo, seria o seguinte: somos bem-aventurados, pois o Senhor, por seu plano salvador da graça, com seu Espírito em nós, nos guiando, intercedendo e santificando, tem nos protegido com tanto amor, Tem nos protegido com tanto amor que não somos incomodados quando soberbos, desobedientes à lei amorosa do Senhor, têm, de algum modo, aberto covas dolorosas contra nós. Então, por mais que covas sejam feitas contra nós, a gente não consegue nem perceber, não consegue nem sofrer, porque nós estamos tão bem guardados, por esse amor de Deus, que não conseguimos, então, sofrer as consequências disso de uma maneira que venha nos angustiar. Tá? Então é isso que o salmista fala e é isso que a paráfrase terapêutica tem para todos aqueles que estão ligados, estão abertos para a vontade do Senhor, e seus planos e seus projetos espirituais. Tá bom? Sendo assim, o nosso culto é saber mais sobre a revelação divina. O que ele seria e faria se ele estivesse no lugar da gente. O que é que ele faria? Como é que ele seria? É isso que nós estamos em busca. É isso que vai estar nos fazendo bem e é isso que vai fazer com que estejamos agradáveis a Deus. Até porque vai nos fazer bem. Tá? Então nós temos aqui, ontem falamos que Cristo é a perfeita compreensão da revelação divina. Mas hoje a gente vai lembrar o seguinte: na Bíblia precisamos sempre distinguir entre a letra e o espírito. E o espírito da letra, sempre. Aí eu coloquei aqui, sempre, em todo o tempo, em todos os textos e circunstâncias. Sempre. Tá? Sempre. Veja só alguns aspectos que eu vou mencionar agora. Então,
desde o primeiro versículo da Bíblia até o último versículo, você tem que ficar atento para compreender o que é a letra, ou seja, o que é aquilo que o escritor está escrevendo e o que é que ele está querendo escrever, não é? A revelação. O que é que ele está, dentro dos limites dele, tentando explicar. Você tem que ver essa diferença. Então, veja. Muito quando lemos e refletimos o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, olha só, que está tão próximo de Jesus, né? Esse Novo Testamento, ainda assim, você precisa ver o que é letra e o que é espírito da letra. Tá? Aí eu coloquei aqui um exemplo. Por exemplo, Paulo diz: o melhor seria, ele orientando aos coríntios, o melhor seria que vocês não se casassem. Uau! Essa é a orientação de Jesus? Essa é a orientação de Deus? Então, precisamos identificar. Paulo menciona isso, mas isso não é de Deus. Isso é da compreensão dele, é do entendimento dele. Ele acha melhor, ele orienta, eu acho melhor que vocês não se casassem. Agora, para que não haja abrasamento, então casem-se. Mas isso não é a orientação de Jesus. Tá? A orientação é que o homem e a mulher devem, o texto diz assim, deve deixar o pai e a mãe e juntar-se à sua mulher e ser com ela uma só carne. Esse é o projeto de Deus, esse é o plano de Deus. Né? Não é Paulo que vai mudar isso. Tá bom? Então, tem que identificar o que é letra e o que é espírito nessa situação. Mais ainda, quer dizer, se no Novo Testamento eu tenho que estar atento a isso, mais ainda no Velho Testamento, onde o Velho Testamento não tem nenhum acesso direto com Jesus e você tem ali uma gama, uma quantidade enorme de preconceitos religiosos, né? Que desde de Moisés e aperfeiçoado pelos profetas, esteve desenvolvendo na vida do judaísmo. Tá? Então, se no Novo Testamento eu tenho que estar preocupado o que é letra e o que é espírito, no Velho Testamento mais ainda. Nas palavras de Davi, quando Davi está ali adorando a Deus, eu tenho que ver o que é letra e o que é espírito. Entende? Moisés, quando ele está falando, os profetas, então eu tenho que identificar. Ali tem muito de letra, muito do que é do homem que ele está escrevendo, não é? E também tem o que é de Deus, e eu tenho que identificar também. Não posso qualquer coisa dizer que é de Deus porque está na Bíblia, de maneira nenhuma. Muitos escritores escorregaram, digamos, em suas limitações na maneira de compreender Deus. Tá? Compreender Deus e a vontade de Deus. Outra coisa que tem aqui, até mesmo quando lemos e refletimos sobre Jesus. Olha, temos que estar atento a isso no Novo Testamento, temos que estar mais atento ainda a isto, né? Letra e espírito no Antigo Testamento e também quando estamos refletindo e lendo sobre Jesus. Né? Aí eu mencionei aqui, exemplo, inclusive algo que eu mencionei, que eu refleti há alguns dias atrás, aqui no culto. Jesus sendo violento com os cambistas e os vendedores de animais ali dentro do templo. Que ele não concordasse, eu até admito. Embora eu entendo que ele sabe a importância daqueles homens naquele lugar, diante do que era exigido, entendendo que era a vontade de Deus. Né? Diante da prática religiosa, e as pessoas compreendiam o que era da parte de Deus. Então, veja, até compreendo que ele não concordasse, porque eu entendo que Jesus nunca diria, né? E se Jesus nunca diria, Deus também, né? Nunca diria, mate animais para que os seus pecados sejam perdoados. Nunca. Isso aí está totalmente fora de Jesus. Isso está fora de Jesus, não foi Deus que orientou isso. Moisés entendeu, com a boa intenção dele, com a maneira dele compreender as coisas, né? Mas Deus, se Jesus não diria isso, muito menos Deus.
que é o próprio Jesus. Tá bom? Então veja, muitas coisas em Jesus que são relacionadas a Jesus, indicadas a Jesus, a gente tem então que refletir. Isso não é? Isso é o espírito ou isso é a letra? Tá? Quer ver outro aspecto? Quando você coloca ali Jesus sendo assim meio severo com Maria. O Jesus que eu creio, o Jesus que eu vejo na Bíblia, jamais seria, né? Ele é carinhoso com outras pessoas, porque seria daquele jeito com Maria, naquela maneira de falar, né? Mas, entendeu? Aí vai do Jesus que você crê. Se você crê que Jesus é disso, ele fez. Se você acredita que Jesus não fez, né? Aí tem muito de quem está escrevendo. Qual o objetivo? O que é que ele está querendo dizer com aquilo? Tá? Então, precisa ser entendido isso. Então, só resumindo, eu tenho que estar atento ao que é letra e o que é espírito quando eu leio o Novo Testamento. Mais ainda quando eu leio o Velho Testamento. E também tenho que estar atento a isso quando eu estou lendo sobre os evangelhos, sobre Jesus. Tá? Isso é basicamente o que a gente tem trabalhado nos nossos cultos pela manhã, nos cultos matutinos. Conversando um pouco sobre o culto a Deus. O culto a Deus. Né? A gente tem procurado mostrar que culto a Deus não é repetição de elogios, tá? Não é repetição de bajulações, de palavras bonitas, música bonita. Isso não é exatamente o culto a Deus. Culto a Deus é sermos luz e sal ao mundo. Esse é o verdadeiro culto a Deus, né? Deus não precisa de bajulações. Deus quer nos usar para alcançar e abençoar e salvar pessoas que Ele ama e que estão perdidas. Pessoas que estão aí no mundo, precisam ser alcançadas. Não é com o nosso blá blá blá, a nossa conversa, né, aquela coisa de querer condenar, julgar, você vai para o inferno, nada disso. Ele quer apenas que sejamos luz e sal na vida das pessoas. O resto é obra dele, né? É ele que convence, é ele quem converte e é ele quem santifica. Ok? Só basta a nós sermos luz e sal. Só isso. O que já é muita coisa. Porém, ele nos ajuda muito, né, nas nossas transformações, nas nossas mudanças. Ele já ajuda muito para que sejamos isso. Tá? Então, o que eu queria destacar hoje é sobre o verdadeiro culto a Deus, a política e o judiciário pelos pobres, pelos os que não podem se defender, pessoas que Deus ama e que estão aí à margem porque não tem como se defender, não tem dinheiro, não tem prestígio, não tem reconhecimento social, são aí jogados, que muitas vezes preferem o prejuízo, preferem sofrer o que sofrem do que ir para o juízo para tentar defender seus direitos, porque já sabe que não vai ganhar, né? Então, eu coloquei aqui, pessoas no judiciário, no governo ou na oposição, que usam suas funções para fazerem justiça, beneficiando os pobres e demais carentes. Os que seguem a orientação de Jesus de distribuir aos pobres as riquezas acumuladas pela ganância dos ricos, para o bem deles mesmos, dos próprios ricos, né? Mateus 24, 21 a 24. Então aqui eu coloquei defensorias públicas, maravilhoso esse trabalho, né? É de Deus, assistências jurídicas gratuitas, núcleos de estagiários nas faculdades, outros serviços, os governistas, políticos governistas, que trabalham interessados no bem do pobre e políticos da oposição que trabalham em favor do pobre, do carente, do necessitado. Entendeu? Essas são pessoas que estão prestando um culto a Deus
muito mais importante do que as meia hora, ou 1 hora, ou 2 horas que eu passo gritando o nome de Jesus e dizendo que ele é bom. O que eles estão fazendo é mais culto a Deus do que os meus gritos e as minhas dengações a Deus, que tu és maravilhoso, tu és o meu Senhor. Essa conversa que a gente tem e que não, às vezes, na maioria das vezes, não passa disso. A gente termina ali, a gente volta para a nossa vidinha egoísta, indiferente com o que realmente as pessoas que Deus ama estão passando, estão sofrendo. Tá bom? Então, essa é a nossa preocupação, ou essa é a nossa palavra de hoje. No texto bíblico, nós estamos em João, capítulo 3, tá? Deixa eu botar aqui, João 3. Irmã Arideia, bom dia. Também a Juliana. Juliana, bom dia, tá bom? Bom dia. Muito bem, no texto bíblico, João, capítulo 3. Então, nós temos aqui, isso aqui é Jesus falando para Nicodemos, tá? Nicodemos querendo saber, Senhor, como é que faz então para nascer de novo? Tenho que voltar ao ventre da minha mãe? Como é isso, né? Aí, versículo 7. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Não fica admirado com isso. O vento, agora ele vai explicar como é que isso funciona, tá? O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então ele está dizendo o seguinte: essa mudança, né, esse novo nascimento é algo que você não tem como explicar, você não tem palavras para isso. Agora é uma coisa que acontece, né? É uma coisa que acontece. É preciso que aí entra a concepção do ensino de Deus. Deus não obriga ninguém a nada. É preciso que eu diga, Senhor, eu quero esse novo nascimento. Eu quero, né, ter uma nova vida. Eu quero ter uma nova postura diante de Ti. Aí então ele, né, a partir dessa permissão nossa, então ele vem e atua. E ele vai mudar. Ele vai transformar. Ele pode não mudar e transformar do jeito que eu gostaria que ele mudasse. Mas ele vai mudar, ele vai transformar. Ele pode fazer isso não no tempo que eu acho que ele deveria fazer. Mas ele vai fazer. Com muito tempo ou pouco tempo, ele vai fazer. Porque ele sabe como fazer. Lembra? A obra do Espírito é convencer, converter e santificar. Tá? Então ele sabe como fazer muito bem isso em cada uma das pessoas com quem ele está atuando. Ele teve uma maneira de trabalhar isso comigo, ele teve uma maneira de trabalhar isso com você, e ele tem uma maneira de trabalhar isso com outras pessoas. Não é porque a minha experiência foi rápida ou foi lenta que eu tenho que entender que com os outros também vai ser da mesma forma. Eu tenho que confiar, não é nos outros, mas confiar que o Espírito sabe fazer a obra dele. Entendeu? A gente está precisando muito descansar no Espírito, sabendo que o Espírito sabe como fazer a sua obra. Ok, então isso aqui é o versículo 7 e o versículo 8, né? Então, repetindo, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz. A ideia antigamente é que vento não era matéria, não era algo que se via. Tá? Aí, com o tempo, a ciência tem afirmado que o vento é matéria. Tá? O que passa aqui eu posso não ver, mas isso aqui é matéria. Ó. É tão matéria que quando bate em algum lugar, a outra coisa mexe. Porque é matéria entrando em contato com outra matéria, batendo em outra matéria. Então mexe, não é? Não é assim com plantas, as bandeiras, essas coisas todas, o vento bate, então aquilo faz aquela tremulação, é porque o vento é matéria, e bate em outra matéria e vibra então a outra matéria. Tá? Mas naquela época de Jesus não, eu não estou vendo, então não é matéria. Então ele usa isso como ilustração para explicar a ação do Espírito. O Espírito você não vê, né? Mas ele existe. E ele é atuante, ele faz diferença. Você, como ele está colocando aqui, você ouve a sua voz, né?
e não sabes de onde vem, nem para onde vai. Você não vê para onde, como é que ele age, mas ele age e ele atua, ele faz a diferença, né? E precisamos descansar nisso, de que o Espírito de Deus sabe como fazer aquilo que está na mão dele para fazer. Não importa que pessoa seja, pode ser uma pessoa facilzinha, né? Como a gente acha, facilzinha como a gente, mas pode ser uma pessoa mais difícil do mundo, né? Como a gente acha que algumas são mais difíceis, então, ainda assim, o Espírito sabe como fazer a obra dele. Tá bom? E a gente tem que descansar nisso. Eu posso ser muito ansioso para ver pessoas convertidas, mas eu tenho que lembrar que Deus é só 1000 vezes mais ansioso, tem muito mais vontade do que eu de ver essas pessoas salvas. Não é por causa da minha vontade, né, grande que alguém vai se converter, porque Deus já tem essa vontade grande e maior ainda há muito tempo. Então não é por causa do meu empenho, né? Basta eu ser luz e sal. O resto, o Espírito sabe como fazer. Tá bom? Ok. Então nós temos aqui agora, né, vamos falar um pouquinho sobre liderança espiritual. Nós estamos no momento aqui dos estudos, né, onde é o que a gente chama da instituição, a instituição dessa função. Ou, quer dizer, já existia, né? Tanto existia que os apóstolos já atuavam. Mas agora chegou o momento de uma instituição, de formalizar. Olhe, igreja, esta atividade é fundamental e precisa ser exercida e precisa ser trabalhada da maneira adequada. Tá? É a função do líder espiritual, do pastor, no caso de igrejas evangélicas, né? Do ancião, também chamado de anjo na Bíblia, o que mais? Que é presbítero, bispo. Então são nomes, que são títulos que são dados para os líderes espirituais dentro do cristianismo. Em outras religiões é dado também outros nomes, né? Mas o que importa aqui são líderes espirituais. Eles são responsáveis diante da divindade, eles são responsáveis por levar o alimento, né, para as pessoas, o alimento espiritual para as pessoas. Eles são responsáveis pela espiritualidade do rebanho. Ao contrário daqueles que são responsáveis pela existencialidade. Ou seja, são aqueles que no cristianismo é chamado de diáconos. Diáconos aí não precisa ser o nome, não. É qualquer grupo, qualquer pessoa dentro da igreja que funciona, trabalha dentro da igreja, né, para atender às necessidades particulares das pessoas. Pode ser problemas financeiros, pode ser problemas emocionais, pode ser problemas... enfim, né? O que for. Então são pessoas que estão mais em contato com as pessoas para atender a essas necessidades existenciais. Enquanto que esses líderes espirituais que estamos mencionando hoje são os responsáveis pela espiritualidade, tá? O alimento espiritual dos liderados. Então, a instituição está em Atos, capítulo 6. Né? A Bíblia, então, trabalha. Os apóstolos vão estar orientando isso. Já vimos o versículo 1, né, semana passada, e agora o versículo 2. Por isso, os 12, né, os 12 apóstolos, e aí nesse momento está Matias no lugar de Judas, né? Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo, todos os discípulos, quer dizer, reuniu toda a igreja ali em Jerusalém, né? Ele disse: olha, queridos, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas, a fim de servir às necessidades particulares, humanas, existenciais de vocês. Tá? Então não é certo. Nosso papel aqui é principalmente levar o alimento espiritual para vocês. E quando a gente para dar essa atenção existencial a vocês, a gente se torna negligente na questão espiritual. Né? Então, na paráfrase, teríamos o seguinte:
Assim, os 12 apóstolos, incluindo Matias, numa reunião da igreja em Jerusalém, disseram: prezados irmãos em Cristo, prezados irmãos em Cristo, temos nos atarefado muito com o alimento espiritual e existencial de vocês, o que não está certo, pois estamos negligenciando muito com o alimento mais importante, que é o ministério da palavra de Deus, a pregação e ensino da revelação divina. Esse ensino a vocês para dar atenção, não é, individualmente em suas necessidades cotidianas. Isso tem atrapalhado, não é, a nossa responsabilidade espiritual. Tá? Eram 12, né? Eram 12. A igreja aí, talvez, nessa época tinha lá, porque isso aí mais ou menos foi no ano 33, 34, 35, né? No máximo 5 anos depois da morte de Jesus. A igreja já tinha crescido mais. Então ela estava aí nos seus, digamos que nos seus 400, 500 membros, né? Fazendo parte daquela igreja em Jerusalém. E os 12 apóstolos entendiam a responsabilidade deles em cuidar da espiritualidade, do ensino da palavra. Tá? Nessa época não havia, assim, bem claro, não havia o Novo Testamento que a gente conhece. Só existia aí o Velho Testamento. É tanto que lá em Atos, capítulo 2, a Bíblia vai dizer assim que a igreja se reunia e ela se mantinha estudando os ensinos dos apóstolos, né? Porque não havia o texto do Novo Testamento. Então era o que os apóstolos ensinavam. E isso aumentava ainda mais a responsabilidade dos apóstolos, né? A necessidade deles estarem envolvidos completamente nessa atividade. Então, eles informam isso justamente para dizer, olha, a questão existencial de vocês vão ter que escolher pessoas para fazer isto, porque nós não temos como atender a essas questões. Tá bom? Então, a gente fica aqui, mas lembrando dessa palavra dos apóstolos, né? No cuidado espiritual, mas também no cuidado existencial daquela igreja. Muito bem. Vamos aqui para essa opinião. Vamos conversar um pouquinho sobre essa opinião que hoje a gente vai dar. É uma opinião que a gente já deu alguns dias atrás, mas com alguns aspectos novos, né? A gente vai mencionar aqui. Vamos ver. Então tem aqui. Nós temos pregado, nós temos testemunhado um Deus diferente para o mundo. Nós temos falado uma coisa e demonstrado outra, né? O que a gente fala, as pessoas percebem, né? Mas o que a gente faz, a maneira como a gente isso chama mais ainda a atenção. E isso fala mais alto, tá? Então vamos ver aqui. Nós temos divulgado um Deus contrário ao Deus que a Bíblia revela. Entre as muitas afirmativas que temos feito contra, né, o amor de Deus para com todas as pessoas com igualdade e equidade, dizemos que Deus escolheu uma pessoa para casarmos. Deus escolheu para nós, né, uma pessoa para casarmos, um trabalho para trabalharmos, oportunidades para nosso desenvolvimento e progresso, uma pessoa para ser nosso prefeito, nosso governador ou presidente, uma pessoa para vir nos abençoar. A gente tem afirmado isso. Tudo isto é muito bonito e até muito místico.
o que é muito atraente. Mas, ao mesmo tempo, temos afirmado que Deus não escolheu isso ou aquilo para os que estão sofrendo em alguma condição. Né? Então, a gente usa muito isso. Eu estou bem porque o que está acontecendo comigo ou as pessoas que facilitam isso foram escolhidas por Deus. Aí eu estou dizendo ao mesmo tempo que aquela pessoa que está sofrendo, que está com dificuldades sérias no que está vivendo, Deus fez isso para mim, mas para ela Deus não fez. Deus se importa comigo, mas não se importa com as outras pessoas. É isso que a gente está falando. Né? Fica bonitinho para a gente, mas fica feinho para os outros. E não condiz com a realidade, porque Deus me ama, mas Deus ama também aquela outra pessoa. Deus quer o melhor para mim, mas Deus também quer o melhor para aquela outra pessoa. E por que que ele escolheu uma coisa para mim e não escolheu uma coisa boa também para o outro? Compreendeu o que é que, né? Como nós temos pregado um Deus diferente? Então aqui, tudo isso é muito bonito e até muito místico, o que é muito atraente. Mas, ao mesmo tempo, estamos afirmando que Deus não escolheu isso ou aquilo para os que estão sofrendo em alguma condição. Ou estamos afirmando o que é pior, que Deus escolheu mal para tais pessoas. Deus escolheu o bem para mim e ele escolheu uma coisa ruim para outra pessoa. Percebe? Quer dizer, tem a primeira opção, não, Deus escolheu coisas boas para mim, mas não escolheu nada para você. É por isso que você está sofrendo. Ou pior, Deus escolheu coisas boas para mim e escolheu coisas ruins para você. É isso que a gente tem falado, pregado, vivido. Né? É bonitinho. Né? Deus me abençoou, né? Me dando tal coisa. Aí o outro que está passando por dificuldades vai dizer, mas Deus abençoou ele, por que não me abençoou também? Ah, não, porque ele é melhor. Melhor em quê? Ele merece em quê? Se todos somos pecadores. E se Deus ama a todos igualmente? Entende? Então, às vezes, a gente usa certas afirmativas que, em vez de pregar o verdadeiro Deus, o verdadeiro Jesus Cristo, a gente desprega. A gente coloca dificuldades no entendimento das pessoas. E eu sei que isso não é o que interessa para a gente. Né? Então tem mais aqui. Na verdade, no geral, Deus faz duas coisas. Uma, ele permite que façamos escolhas a partir do que somos, sábios ou não, prudentes ou não, teimosos ou não, rebeldes ou não. Ele permite que tomemos decisões. A segunda coisa que ele faz, por seu amor e para com todos os homens, mesmo os que fazem escolhas maléficas e aos outros, é dar condições para que suportemos as consequências de nossas escolhas, de maneira que possa até produzir alguns benefícios. Então veja essas duas coisas. Primeiro, Deus permite que tomemos decisões, né? E respeita essas decisões, ele permite. Tem muitas decisões que são assertivas e tem muitas decisões nossas que não são assertivas. Aquelas que são assertivas, ótimo, né? Deus gosta, Deus aplaude, Deus fica feliz. Mas aquelas decisões que não são assertivas na nossa vida e que vão trazer ou já imediatamente nos dão resultados negativos, a Bíblia coloca que ele faz com que essas coisas venham contribuir para o nosso bem. Entendeu? Então, se eu tivesse acertado na escolha, olha, se eu fizesse uma coisa exatamente como Deus gostaria que eu fizesse, eu teria, vou chutar números, né? Só para a gente entender, eu teria 50 benefícios para a minha vida. 50.
Se eu faço uma decisão assertiva, porém não é aquela que Deus gostaria que eu fizesse, então eu vou ter somente 20 resultados positivos, 20 benefícios. Se eu tomo uma decisão errada, né, eu vou ter somente 3 benefícios. 3. Então, eu perdi muito. O que é que Deus faz? Esses benefícios que eu tenho, ele vai trabalhar para que isso seja algo agradável, não é, para nós, que a gente possa desfrutar o máximo desses 3 benefícios. Mas poderíamos ter tido 20, poderíamos ter tido 50 benefícios, né? Mas tudo isso foram decisões erradas, reações erradas, olha só, decisões erradas, reações erradas que a gente toma no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e que vão produzir resultados, né? Resultados que às vezes são bons, resultados que muitas vezes são ruins. Né? Então, mas a misericórdia de Deus, o amor de Deus, vai fazer com que a gente tenha, digamos, mais sabedoria, mais prudência, possamos aproveitar melhor, não é, os resultados daquilo que a gente colhe, do que plantamos, né, através do que escolhemos ou através das nossas reações, tá? Fato é que Deus nos ama, né? Pensa aí no pior pecador do mundo na sua concepção, né? Na sua concepção. Porque na concepção de Deus todos são grandemente pecadores. Mas na sua concepção, qual pensa aí num grande pecador, num grande desobediente a Deus. Pois bem, Deus ama intensamente essa pessoa e Deus quer o melhor para ela. Sua vontade de fazer, entre aspas, viu? Sua vontade de fazer justiça pode até querer que ela se dê mal. Pode até querer que coisas ruins aconteçam a ela em consequência dos erros que ela faz. Mas Deus ama e Deus vai atuar de uma maneira que suavize ao máximo as consequências malignas, as consequências maléficas que aquela pessoa tenha a colher diante das coisas que ela faz, das coisas que ela reage, das coisas que ela escolhe. Né? Isso é do pior pecador. Agora, falando a cada um de nós, então, a gente pode ver a mesma coisa, porque Deus ama tanto a gente, cada um de nós, quanto ama qualquer outra pessoa que você possa imaginar. Tá bom? Então, quando a gente chega, e é isso que é o nosso comentário de hoje. Quando a gente chega para a pessoa, né? Por exemplo, eu vejo aí nos carros, coloca assim, isso foi um presente de Deus. Aí, o que é que ele está dizendo? Deus me deu esse presente, mas não deu a você. Mas cada um dê conta de si. Não, todos somos responsáveis uns pelos outros. Nós não somos luz para o mundo. Isso quer dizer que devemos ser bênção para o mundo. Não somos sal da terra? Então isso quer dizer que temos que ser bênção para o mundo. Eu não posso ser ou fazer o que eu quiser. Eu tenho que pensar no outro. O que eu vou fazer? Vai beneficiar, vai abençoar o outro? Vai me fazer bem. Inclusive é um egoísmo. Né? Vai fazer bem ao meu egoísmo eu colocar. Isso foi um presente de Deus. Entendeu? Por que é o egoísmo? Porque eu estou esquecendo do outro que não tem aquilo. E que na concepção do outro, aquilo seria também um bom presente que Deus poderia dar para ele. Entendeu? Então, a gente tem que ficar nesse cuidado. Não é? Quando a gente ama, a gente não faz isso com as pessoas. Não é? A gente não pensa 2 vezes no que vai falar, porque a gente está preocupado com o que é que ele vai sentir, como é que ele vai entender. Não é assim que a gente faz? É por isso que a Bíblia manda que a gente ame a todos. Porque quando a gente ama, a gente fica mais prudente, né, na maneira como lidar com as pessoas, na maneira como estar com elas, na maneira como vamos abençoá-la, como vamos ser instrumento de Deus para abençoar essas pessoas. Tá bom?
Esse é o nosso comentário de hoje, chamando a atenção para isso. Temos pregado um Deus diferente, né? Falamos de um Deus que ama a todos, mas temos nos expressado sobre um Deus que só pensa, que só ama, que só quer o melhor para a gente e não para os outros. E isso é falso, isso é mentira, isso não é verdade e isso atrapalha. Tá bom? Irmã Ivete, bom dia. Muito bem, feliz por ter conseguido voltar. Muito bem. É uma alegria também para a gente ter a irmã com a gente, tá? Vamos aqui para o Facebook. Deixa eu atualizar aqui o Facebook. Deixa eu atualizar. Deixa eu colocar aqui na tela. Pronto. Aqui está. Aqui nós temos o culto de hoje, né? Está aqui o culto de hoje. Temos aqui a curtida até agora da irmã Maria Arideia, não é? Nesse culto. Está aqui também os comentários, né? Da irmã Ivete e outros. Aqui tem uma coisa que ontem nós fizemos o nosso culto, né? Aqui, a nossa escola dominical. E, como sempre, a gente tentou gravar os comentários, as opiniões no final e não deu certo. Alguma coisa aconteceu que não deu certo. Tem aqui o começozinho, mas depois ele mesmo para. Tem algum problema aconteceu. Eu só deixei aqui para poder registrar que o culto aconteceu, porém não tivemos, né? Não pudemos levar avante. Foram feitos os comentários, mas mesmo assim não foi registrado, infelizmente, tá? Essas coisas acontecem. Aqui tem um vídeo sobre o Salmo 1, né? A diferença dos bem-aventurados, e é muito interessante a maneira como, né, esse salmo é trabalhado neste vídeo. Aqui tem um vídeo sobre relaxamento. O vídeo ele já é, né, um musical para relaxamento mesmo. Aqui tem um banner falando sobre o seguinte: toda religião no mundo, toda religião, tá? Vamos começar lá por aquelas antigas, né? A Bíblia diz que, não sei se eu não me engano, Jubal foi o primeiro que começou a invocar o nome do Senhor, né? Desde aquela primeira religião, desde a religião de Melquisedeque, desde a religiosidade de Abraão, desde a religião formatizada por Moisés, desde as religiões, a religião, por exemplo, daquele menino Balaão, desde aquelas várias religiões, né, onde Deus se manifestava, revelava, e as pessoas, cada um dentro dos seus limites, foram entendendo de uma maneira ou outra, desde aquela época até os dias de hoje, né, quando Jesus disse aos seus discípulos: eu tenho outro rebanho além de vocês, eu tenho outras ovelhas além de vocês. Então, toda religião sobre a face da terra, no mundo, sempre foi formado por duas mentes muito distintas. Sempre foi formado por essas duas mentes, pelo joio e pelo trigo. Tá? O joio dando as dores de cabeça que o joio sempre dá, né? Então, o joio em toda religião e o trigo, que é, digamos, a melhor essência, a essência verdadeira da religiosidade. E aí tem aqui a afirmativa: e Deus ama igualmente a cada um. Tá? Um é realmente voltado, está envolvido com Deus e a sua vontade. O outro não. Porém, Deus ama igualmente a cada um deles. Sem exceção. Nenhuma exceção. Tá? Então, não podemos esquecer isso, que isso é muito, muito bom. Aqui tem o banner falando sobre, né, algo que conversamos no culto de ontem. Um dos assuntos tratados no culto de hoje, no caso, ontem. Né? Buda falando:
Não conheço ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus. De fato, não há nada de errado no cristianismo. O problema são vocês cristãos, né? Vocês nem começaram a viver segundo os seus próprios ensinamentos. Então Gandhi nos puxa a orelha, né? Com muita razão, porque representados pelos ingleses daquela época, nós somos, sem fazendo as devidas diferenças, né? Mutatis mutandis, né? Somos igualmente a eles. A mesma prepotência, a mesma intolerância, o mesmo farisaísmo, enfim, somos iguais aos ingleses daquela época e de todas as épocas, né? Os ingleses eram anglicanos, os ingleses são anglicanos, eles são evangélicos, tá bom? E não somos diferentes deles, não. E somos capazes até, quem sabe, ser piores do que eles. Então, é para essa gente igual a gente que Gandhi mencionou tudo isso. Aqui está o culto de ontem, né? O culto matutino de ontem. E esse culto de ontem foi curtido por Irineu Meira, Sebastião Monteiro, o Adson Costa, Soraya Sol, Cláudia Monti, Ebenezer Freire de Souza e Maria Arideia. Tá bom? Então esses foram os queridos, né, que curtiram. Outras pessoas assistiram e já até comentaram comigo, mas esses foram os que curtiram o culto de ontem, tá bom? O que mais? Ok, é isso mesmo, tá bom? O que é que eu vou fazer aqui? Ainda teríamos uns 2 minutos, mas a gente vai aqui para esse momento, né, eu estou procurando chamar de um momento de um poema de oração, um poema de gratidão, alguma coisa nesse sentido. Tudo falando sobre o nosso momento de agradecer e pedir ao Senhor alguma coisa. O texto diz assim: Querido Senhor Deus, hoje é segunda-feira e estamos iniciando uma nova semana. Uma nova sequência de dias de trabalho e afazeres. Isso. Estamos nos apresentando para te exaltar nestes dias, com o que seremos e com o que faremos. Te agradecemos por esta nova oportunidade de te servir e pedimos que sejamos sábios a aproveitar as muitas chances que teremos para sermos luz do mundo e sal da terra, para sermos o que queres que sejamos para todo este mundo que tu amas e que tanto quer alcançar, abençoar e salvar. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje. Imploramos por teu conforto aos enfermos e te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome de Jesus, no nome que Jesus Cristo tem, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre. Amém. Então, essa é a nossa palavra de oração ao Senhor neste momento e por esse dia, e que o Senhor possa nos usar de maneira maravilhosa como Ele quer, né? Nos nossos lidares, nas nossas atividades, nos nossos relacionamentos, que hoje seja um grande dia no projeto de Deus, nos usando para sermos bênção na vida das pessoas ao nosso redor. Na descrição do culto de hoje, no link número 2,
lembra que a gente vai ter um encontro com Jonatas hoje à noite. A gente vai conversar sobre família com ele, como sempre, nas segundas-feiras. E amanhã nós estaremos no culto matutino, né, conversando sobre lideranças espirituais, aquelas lideranças responsáveis pela existencialidade do rebanho do Senhor. Tá? Aqui tem sobre o projeto Atendimentos Sociais. E hoje, segunda-feira, é um ótimo dia para repensar sua vida com o que lhe faz bem. Faz uma listinha. Faz uma lista assim, olha, eu vou fazer uma lista de 30 coisas, 30 situações, 30 pessoas, o que seja, 30 itens de coisas que me fazem bem, que me fazem feliz, que me faz realizado, que me faz uma pessoa satisfeita. 30. Desafio assim. Depois que chegar nos 30, aí você diz, agora eu vou chegar a 50. Você vai ver quanta coisa lhe faz bem. E faz a outra listinha. A listinha das coisas que não lhe fazem bem. Né? Bota aí 20 coisas que não lhe fazem bem. Depois de 20, passa para 30. Quando chegar a 30, faz o seguinte, dá uma revisada. E dá uma ressignificada, né, em cada item desses. Você vai ver que tem muita coisa que você entende que não lhe faz bem, e você vai ver que com um pouquinho de compreensão, um pouquinho de paciência, um pouquinho de amor, essas coisas deixam de ser desagradáveis para você. E quem sabe pode até se tornar agradáveis. Né? Ontem, a gente faz isso sempre, todo mundo faz isso sempre. Né? Mas ontem eu fiz uma coisa, assim, eu estava na rua, né, estava dirigindo, e eu fiz uma coisa em favor de alguém, né, lá no trânsito, mas como aquilo me fez bem? Como eu me senti bem em ter feito aquilo? A pessoa, né, aparentemente não deu a mínima para aquilo, mas não fez diferença para mim. Eu me senti muito bem. Então, são coisas que a gente pode ser ou fazer e que vai dar saúde para a gente, vai fazer bem a gente. Entende? Algum tempo atrás, uma pessoa disse que num determinado lugar onde ele morava, né, tinha uma pessoa que ele detestava. Detestava. Numa noite, ele precisou ir em um determinado lugar e quando passou, né, e como era um lugar que muita gente dormia, era um dormitório e tal, ele passou e viu aquela pessoa lá, estava fazendo muito frio e a pessoa estava descoberta. Ele disse que passou, viu, passou, mas depois ele voltou. Ele foi lá, pegou o cobertor e cobriu aquela pessoa. Ele disse que aquela pessoa nunca soube disso. Mas aquilo fez um bem tão grande a ele. Ele, né, foi como se fosse assim, uma lavagem da alma dele. Então, são coisas que a gente pode fazer independente dos outros e que pode nos fazer muito bem, pode trazer muita saúde para a gente. Então, ressignifique essas coisas que podem estar na sua lista de coisas desagradáveis, tá bom? E na sua rede social hoje, divulgue uma causa social, né? Leve avante, divulgue, mostre para as pessoas alguma coisa que está acontecendo de benefício coletivo, tá? Faça isso. Aqui agora a gente se encerra, eu vou colocar aqui uma musiquinha e a gente vai se despedindo desse momento, deste culto, tá bom? Então, que Deus abençoe, um ótimo dia, um maravilhoso dia para você na presença do Senhor. Até mais.